Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos falar sobre o processo de independência no Brasil, ou do Brasil, que vai de 1808 a 1828 aproximadamente. Então, turma, nós falamos disso em aula, nós iremos rapidamente aqui revisar esse assunto para você entender como é que foi o processo de independência no Brasil. Certo? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos direto para os processos, tá? O que acontece? Nós falamos com vocês que o processo de independência ele começa em 1808, tá? Claro, o Brasil é desde 1500, com a chegada dos portugueses, nós temos outros contextos aqui, mas isso não interessa para a gente agora. Então, podemos dizer que tudo começa quando Napoleão invade Portugal em 1808, certo? Aí, professor, mas por que Napoleão invadiu Portugal? Aí vocês precisam lembrar do bloqueio continental que Napoleão havia colocado para que nenhum país ali, nenhum dos seus aliados, comercializasse com a Inglaterra. Bom, como vocês viram em aula, Portugal ele acabou não acatando esse bloqueio continental e ele continuou firme, porque eles, de certa forma, tinham uma aliança política e econômica com a Inglaterra. É tanto que isso vai facilitar a vinda da família real para o Brasil, que nesta época estava sob o comando de Dom João VI, como eu falei para vocês. Então, Dom João VI, ele foge basicamente de Portugal e vem para o Brasil em 1808, quando Portugal é invadido, né, por Napoleão ou as tropas de Napoleão. Feito isso, ele chega no Brasil. E quando ele chega no Brasil, conta-se a história, basicamente, que ele trouxe quase 15 mil pessoas aqui para o Brasil. E aqui no Brasil vai começar a mudar algumas coisas. Então, nós temos ele chegando aqui no porto do Rio de Janeiro e mudando algumas coisas. Então, podemos dizer que, basicamente, foram abertas as portas do Brasil, para o comércio, para outras nações. Com o que, professor? Acabando com o monopólio que era português, né? Então, nós temos aqui novas instituições que vão surgir no Brasil, certo? Vão surgir no Brasil. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem, deixa eu colocar aqui primeiro ponto, a chegada da corte portuguesa. Segundo ponto, nós vamos colocar aqui a elevação do Brasil para Reino Unido. Vamos lá. Bom, com isso, primeira coisa que nós temos é a chegada dos portugueses aqui, e aí nós temos a abertura dos portos. Como eu disse a vocês, a abertura dos portos, assim que ele chegou aqui, ele abre os portos para outras nações. Porque lembra que eu falei com vocês que antes o Brasil, que era uma colônia de Portugal, ele só podia comercializar com Portugal, tá? Então ele só tinha comércio com Portugal. Na verdade, sendo o Brasil uma colônia de Portugal, a única coisa que Portugal queria era explorar o Brasil. Não tinha por que ter comercialização com outros países, certo? Então, a chegada de Dom João VI vai mudar isso aqui, tá? Vai mudar essa condição do Brasil, porque a primeira coisa que ele chega aqui é abrir os portos. Abrindo os portos, nós teremos uma nova possibilidade econômica, tá? De comercialização. Então, abre-se os portos, acaba com o monopólio português, porque aí tem a questão da Inglaterra, que está aliada, e quem foi que favoreceu a vinda de Dom João VI para o Brasil, que era quem comandava os navios marítimos ali daquela época, era quem tinha realmente quase o monopólio, o poder marítimo. Então, facilitou isso para que Dom João VI viesse para o Brasil. Então, outra coisa que nós tivemos, outra realização, foi as instituições que surgiram aqui no Brasil, como o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil surge aqui. É claro que eu disse para vocês que o Banco do Brasil, quando surge aqui, não surge para atender uma necessidade do Brasil em si, mas a necessidade da coroa portuguesa, é claro. Depois, nós tivemos também a realização
da imprensa régia, que não podia ter no Brasil e nem tinha no Brasil. Isso vai ser um avanço, porque o Brasil não tinha jornal, não tinha nenhuma imprensa, não tinha nenhuma mídia. Então surge pela primeira vez a imprensa régia aqui no Brasil. Claro que eu vou falar bem rápido, tá? Somente as realizações, não vou falar de cada uma delas. Depois nós tivemos também, com Dom João VI, as escolas militares, tá? Surge aí, claro que eram escolas para os portugueses, formação de militares. Depois nós temos os jardins botânicos, que eu apresentei para vocês as fotos aí do Jardim Botânico, das bibliotecas do Rio de Janeiro, da Bahia, né, em Salvador. Então o Brasil ele deixa de ser apenas uma colônia esquecida e passa a ser a sede do Império Português. Então veja que melhorou isso porque a coroa estava aqui, o rei estava aqui, tá? O Dom João VI estava aqui. Depois nós tivemos a elevação do Brasil para Reino Unido, que eu falei com vocês. E o que foi isso? Em 1815, o Brasil ele conquista um novo status, né? Ele passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, isso fortaleceu a sua posição política e econômica. Por exemplo, o Rio de Janeiro ele se torna o centro do império, né? Então, o Brasil ele já não é apenas uma colônia distante, como era antes. Não. Ele agora é parte fundamental do império. Lembra também que eu falei com vocês, no processo de realização, o Brasil, com Dom João, ele fez algumas realizações, e outra realização dessa que eu não citei, é para vocês lembrarem em questão de aula, de prova, foi a questão dos contratos, né? O contrato de amizade, contrato alfandegário. Como a Inglaterra tinha uma parceria com Dom João VI, a Inglaterra, no processo ali de navegação, de importação, pagava apenas 15%, e outros países pagavam 22%, 24%, aproximadamente, tá? Então, a Inglaterra tinha meio que uma moralzinha ali para a comercialização. Então, o Brasil ele já não é mais simplesmente uma colônia, ele passa a ser um reino unido e, claro, um reino unido integrado a Portugal. Mas isso já é um passo para o processo de independência. É um passo para que o Brasil ele caminhe para sua independência. Com os portugueses, é claro, mas já com uma visão mais de ser um país independente, de ser um local independente. E eu falei para vocês em aula que nós tivemos dois partidos políticos aqui no Brasil. Nós tínhamos uma turma que era o partido político dos portugueses, que queria que o Brasil continuasse sendo uma colônia, e nós temos também um outro partido que é formado por aqueles que nasceram aqui, brasileiros, que essa galera queria o fim, né, desse monopólio português e queria a independência do Brasil, tá? É tanto que nós teremos vários conflitos aqui no Brasil, como Pernambuco, nós teremos Rio de Janeiro, Bahia, nós teremos vários confrontos, inclusive Minas Gerais, como eu falei para vocês, da Confederação. Enfim, depois dessa elevação a Reino Unido, nós teremos a Revolução Liberal do Porto, tá? Nós teremos a Revolução Liberal do Porto. Professor, o que foi isso? Tá? Bom, em Portugal, aqui, né, tá o Brasil tendo sua mudança, acontecendo a sua mudança, mas em Portugal a população se revolta contra o absolutismo. Então, exige uma constituição. Só que precisa que o rei, né, que Dom João VI, retome para lá e volte para lá, que era regente daqui, e ele precisava voltar. Lembra que ele deixou lá Portugal e veio para o Brasil? Então, está acontecendo uma pressão sobre Dom João VI, né? E isso aumenta, e ele precisa voltar para Portugal em 1821, né? Que ele acaba deixando o seu filho Dom Pedro II, né, como príncipe regente, que na época tinha 5 anos de idade. Então, veja que essa Constituição, essa galera do Portugal, queria, né, a recolonização do Brasil, queria que o Brasil continuasse sendo recolonizado ou colonizado. Porém, Dom João VI vai ficar aqui, ou Dom João, ou seu filho, né, Dom Pedro, vai ficar aqui no Brasil. Então, ele vai esperar o tempo ainda para começar a assumir o seu reinado, né, o reinado do seu pai. Só que ele tinha 5 anos, então nós teremos um processo aí de regências,
onde vai ser comandada por 3 líderes. Esses processos de regência nós iremos falar no próximo vídeo, mas é um processo de regência, tá? Que vai acontecer. Depois, para essa aula, nós temos o quê? A independência, certo? Veja, nós temos a abertura dos portos, nós temos a criação de algumas coisas aqui interessantes, como o banco, a imprensa régia, nós temos contratos de amizade, contratos alfandegários, né, algumas alianças com a Inglaterra, outros países. Então, o Brasil começa a mudar, nós temos a elevação do Reino Unido e depois nós temos a independência, tá? Que vai acontecer em 1822. Então, em 9 de janeiro, basicamente, em 1822, nós temos Dom Pedro, né, que toma uma decisão histórica, o famoso Dia do Fico, né? Como estava ali aquela questão, se volta, não volta para Portugal, isso aí ele já tinha assumido o trono. Depois, no próximo vídeo, vocês vão entender como foi essa ascensão de Dom Pedro ao trono. Mas, enfim, então, uma turma queria que ele ficasse, outra turma não queria, aquela coisa toda, aquela briga. Resultou que ele disse, né? Suponha-se que ele gritou e disse: se é para o bem de todos, que eu fique, então eu fico. Então, ele resolve e ficou conhecido esse dia como o Dia do Fico, tá? Então, ele ficou no Brasil. Então, a partir daí, ele convoca uma Assembleia Constituinte e aumenta o conflito com Lisboa. Então, lembra lá da Assembleia Constituinte? Aquela galera, que já que o Brasil está se tornando independente, todo o país independente ele precisa de uma Constituição, ele precisa de líderes, ele precisa de regentes, precisa de pessoas ali para criar leis, para comandar o país, para o país estar sobre aquelas leis. Então, ele constitui essa Assembleia, que ele mesmo vai depois dissolver essa Assembleia, mas ele vai constituir essa Assembleia com deputados que vai fazer parte desse governo, né, desse império. Que aí nós teremos o primeiro reinado, que vai ser assunto também da próxima aula. Então chega o momento do Grito de Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, que é o famoso grito de independência, né? Independência ou morte. Conta-se a história, mas não foi bem assim. Mas vamos lá. Conta-se a história que houve esse grito de independência à frente do rio Ipiranga, né? Quando Dom Pedro ele grita, né, independência ou morte, que é quando ele recebe, na verdade, a pressão portuguesa também para voltar para Portugal. Tinha uma pressão, tinha cartas, né, pedindo que ele voltasse para Portugal. Então, ele resolve gritar independência ou morte, segundo a história, mas não foi bem assim. Na verdade, Dom Pedro não estava nem preparado com aquelas roupas como a imagem apresenta para aquele dia. Enfim, mas conta-se a história desse jeito e pinta-se desse jeito, mas nós vimos que esse não foi bem isso. É tanto que o seu império só vem se oficializar em dezembro e não em setembro de 1822. Então, nós temos aí a independência proclamada. Dom Pedro I é coroado imperador em 1º de dezembro de 1822. Então, basicamente, o processo de independência ele passa por diversos cenários, diversas coisas que estão acontecendo ali no Brasil, tá? Diversos conflitos, diversas lutas. Nós teremos aí também depois a Guerra de Cisplatina, nós teremos vários conflitozinhos ali. Enfim, mas, como eu disse para vocês, o processo de independência que vai ser cobrado na prova é basicamente esse processo, certo? Então, para a nossa aula hoje, eu acho que é somente isso, certo? Bons estudos, boa aula. Até